O programa Trabalho Legal está no ar e destacamos para você esses assuntos. Como são definidas as leis de segurança do trabalho? No Brasil, essa legislação é composta por normas regulamentadoras e também por convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. Lei estendeu a licença maternidade para 180 dias. A nova regra já está valendo para as servidoras públicas e para as empresas privadas que aderirem ao programa Empresa Cidadã. E esta é a última edição em que vamos reprisar as melhores matérias de 2016. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A segurança no trabalho é um assunto que envolve um conjunto de leis que tem o objetivo de promover a proteção do trabalhador. Em todas as tarefas e operações durante a jornada de trabalho, o fundamental é a prevenção. Por acaso você sabe o que é segurança no trabalho? Não. Não, nunca liguei nisso não. A segurança no trabalho tem o objetivo de promover proteção ao trabalhador no seu local de serviço e visa reduzir o número de acidentes. Entre as principais regras estão a prevenção de acidentes e a promoção da saúde. Esses dois termos estão ligados diretamente ao que eu acabei de falar e são fundamentais para garantir a sanidade dos funcionários em atividades insalubres e perigosas. O trabalho insalubre é aquele executado em condições que o tornam prejudicial à saúde humana, como, por exemplo, a exposição a determinados agentes químicos, agentes biológicos, exposição a ruídos ou até mesmo ao calor, frio ou umidade acima de certo nível de tolerância, definido na norma regulamentadora. Estas condições estão previstas na NR15, da Portaria 3.214 de 1978, do Ministério do Trabalho. Já a periculosidade se dá quando o trabalho é realizado em condições que provocam risco à integridade física do trabalhador, que de um jeito ou de outro expõe o funcionário ao contato permanente com explosivos, produtos inflamáveis, energia elétrica ou ainda violência física. Também é considerada perigosa a atividade sobre motocicleta. Falando em perigo e atividade com motos, aí estão eles, os policiais do GETAM, Grupo Tático em Ações Motociclísticas da Polícia Militar do Distrito Federal. O trabalho da polícia em si está entre os 6 mais perigosos do país, segundo o Instituto Brasileiro de Educação Profissional. São 18 policiais em cada turno. Eles trabalham 12 horas por serviço. Desse tempo todo, 2 horas são dedicadas ao treinamento para minimizar as chances de errar na rua e, consequentemente, evitar os acidentes de trabalho. Além do treinamento, outro conjunto é crucial nesta profissão. Mas para falar sobre isso, é preciso voltar um pouco no tempo. Antes do treinamento, antes de subir na moto ou até mesmo pensar em patrulhar na rua, é necessário utilizar todos os equipamentos de segurança, como prevê a Lei 5.452 de 1943. Esse material ele é disponibilizado pelo DPChoque aos nossos policiais, justamente para evitar, que corram risco de acidente e venham sofrer baixas aí dos nossos policiais, preservar as vidas aí principalmente e até para a segurança da população. A PMDF ela se preocupa com a segurança do policial militar e nos fornece esse material justamente para a gente fazer o uso dele no dia a dia, no nosso treinamento, no serviço diário de rua, para evitar, minimizar ao máximo aí que aconteça um acidente de trabalho. Já nessa construção trabalham pelo menos 30 funcionários, entre eles pedreiros, carpinteiros, eletricistas, pintor e o mestre de obras. São eles que colocam a mão na massa. Funciona mais ou menos assim, cada um na sua função, mas todos usando os equipamentos de proteção individual e o engenheiro fiscalizando tudo. A gente, como engenheiro de obra, tem como responsabilidade não só a execução do serviço em si, a gente tem aí que garantir a segurança e o bem-estar dos funcionários, Para cada tipo de serviço a gente trabalha com o EPI adequado, o equipamento de proteção adequado. A bota e o capacete eles são primordiais em qualquer serviço de obra. O uso ele tem que ser contínuo e em tempo integral. A gente está aqui o tempo todo, 24 horas exposto ao risco, seja um prego virado para cima, seja alguém trabalhando no andar de cima que deixa cair algum material embaixo. Então
É o tempo todo o risco iminente. A gente tem que estar sempre controlando e cobrando isso. Por aqui trabalha o Geiso, técnico de segurança no trabalho. Daí você tira, ele está de olho em tudo o que acontece e explica que não é só vir trabalhar, é preciso fazer treinamento e exames antes de assumir a função de cada serviço. O funcionário, quando ele entra na empresa, ele já tem que ter uma ambientação onde ele conhece todos os riscos do canteiro de obra. Para cada função, eletricista, ele tem um curso específico, que é um NR10. O funcionário que trabalha acima, em altura, ele tem que ter o curso de NR35, que é um curso onde que vai abranger toda a parte de segurança em altura, salvamento em altura. A partir deste ponto, só entra com equipamento de proteção. E com a gente não seria diferente. Então, proteção para a cabeça e vamos conferir os trabalhos. O risco de acidente por aqui é grande. Afinal, o trabalho é feito entre ferragens, madeira e cabos elétricos. Mas, em meio a todo esse material de construção, um lembrete. Por aqui, é preciso respeitar e utilizar os equipamentos de segurança. O advogado Ricardo Corrêa afirma: existe uma lei que trata sobre as normas de segurança no trabalho e ela precisa ser respeitada. Nós temos dentro da CLT o capítulo 5, a partir do artigo 154, ele traz todas as normas de medicina e segurança do trabalho. E interessante que nesses capítulos nós temos tanto a obrigação da empresa de fornecer o equipamento de proteção individual, como também do trabalhador de usar esse equipamento, sob pena, inclusive, em alguns casos, de ser demitido por justa causa pelo descumprimento de uma norma determinada em lei. Esta jornalista, que não quis mostrar o rosto, conta que já ficou doente pelo excesso de trabalho. Não era possível nem ao menos ir ao banheiro sem atrasar o ofício. Foram muitos anos negligenciando a minha saúde, claro, não só por minha causa não, mas pela carga de trabalho, muita carga de trabalho, assim, ou eu comia ou eu trabalhava, ou eu bebia água ou eu trabalhava, sabe assim, 5 minutos fazia muita diferença no meu dia a dia devido à carga de trabalho que era enorme. As principais normas regulamentadoras da segurança no trabalho são a NR4, que trata dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina no trabalho, a fim de garantir a saúde, a segurança e a integridade do trabalho. A NR5 estabelece regras para o funcionamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Já a NR7 determina a necessidade da implantação obrigatória de um programa de saúde ocupacional nas empresas. NR9, já essa norma trata dos programas de prevenção de riscos ambientais, sejam eles físicos, químicos e biológicos. NR17 trata de ergonomia, que estabelece parâmetros para adaptar as condições de trabalho e fornecer maior conforto. O Ministério Público do Trabalho possui uma Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, a CODEMAT. Foi criada para unir esforços e articular ações visando o trabalho seguro e saudável e a redução de riscos por intermédio de normas de saúde, higiene e segurança estabelecidas na Constituição Federal. Como propõe o MPT, fique atento. Acidentes acontecem onde você menos espera. Imagine onde você espera. Depois do intervalo, você sabia que num contrato de trabalho, as normas precisam ser aplicadas de forma igualitária, inclusive para as pessoas com deficiência? Agora seja bem-vindo ao quadro Meus Direitos, que é feito para tirar dúvidas frequentes do trabalhador brasileiro. Hoje vamos falar sobre amamentação. Da mesma maneira que toda criança tem direito ao aleitamento materno, as mães também têm direitos garantidos por lei de amamentar seus bebês. A lei brasileira determina que toda mulher tenha direito a 120 dias de licença maternidade a partir do 8º mês de gestação, sem prejuízo ao salário. Mas uma nova lei foi aprovada e prorrogou essa licença para 180 dias. Sorte dos bebês que serão amamentados por mais tempo. Houve a alteração na legislação da licença maternidade, prorrogando esse período para 180 dias. No caso das servidoras públicas, elas já têm esse direito previsto na legislação específica. Já para as trabalhadoras da iniciativa privada, a regra geral ainda permanece de 120 dias.
esse período poderá ser estendido até 180 dias se a empresa fizer aderir ao programa da empresa cidadã, que aí vai resguardar as trabalhadoras esse período de mais 60 dias na sua licença maternidade. Beatriz tem 28 anos, amamenta Sara desde que nasceu. Mas dúvidas sobre a lei que protege o direito à amamentação ainda existem. Quando eu retornar ao trabalho, eu preciso interromper a amamentação? Beatriz, nesse caso da senhora retornar ao trabalho, caso a sua filha ainda não tenha completado os 6 meses, a senhora ainda terá o direito de amamentá-lo, porque a legislação, a CLT, no artigo 396, garante à senhora o intervalo de 2 períodos de 30 minutos durante o dia para poder efetuar a amamentação da sua filha. Então, se a senhora retornar ao trabalho, passou os 120 dias da licença maternidade, a senhora está ainda amamentando, a senhora vai e deve continuar amamentando a sua filha. E a legislação lhe resguarda esse intervalo de 2 períodos de 30 minutos durante a jornada de trabalho. É determinado por lei que qualquer empresa onde trabalhem 30 mulheres ou mais tenha uma creche ou berçário. Se a empresa não tiver essa opção, a funcionária pode sair do serviço para amamentar seu filho em casa. É possível uma negociação com a empresa e transformar os 2 descansos de 30 minutos em um intervalo único de 1 hora, que poderá ser utilizada para entrar 1 hora mais tarde no trabalho ou sair 1 hora mais cedo, ou ainda, se for conveniente, estender 1 hora a mais o horário de almoço. Tudo deve ser negociado diretamente entre a mãe e o patrão. Existe multa para os estabelecimentos que constrangem as mães que amamentam em público? Excelente pergunta, Beatriz. No Brasil, existe duas localidades que já editaram uma legislação para coibir essa prática de alguns empregadores, que é em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, prevê uma multa de R$500 para o empregador que proíbe, que dificulte a amamentação da mãe no local de trabalho, e no Rio de Janeiro a multa é um pouco mais pesada, é de R$2.000 por evento. No restante do país ainda não existe essa legislação, mas isso deve expandir para todo o país, uma vez que a legislação prevê o bem-estar e a qualidade de vida do nascituro, bem como da sua mãe. A parte mais legal da lei é que pais adotivos também têm direito à licença amamentação. Toda mulher que adotou um bebê pode tirar a licença maternidade com 2 períodos de 30 minutos cada. Esse direito também se estende à mãe adotiva, porque o intuito da legislação é de promover a amamentação para o nascituro, para o filho, isso não só o leite do peito, o leite materno, mas também através de outras formas de amamentação. Então, se aplica esse direito de amamentação dos 2 períodos de 30 minutos também para as mães adotivas. Se a OMS e o Ministério da Saúde incentivam a amamentação até os 2 anos, como fica a lei nesse caso? Beatriz, no caso da OMS e do Ministério da Saúde, são apenas orientações, regras para que tenha um desenvolvimento melhor das crianças, um desenvolvimento mais saudável. A legislação ela prevê a garantia do empregado até os 6 meses de idade. Tanto que no artigo 396 da CLT, ele já prevê um descanso, um intervalo de 30 minutos em cada período de trabalho até os 6 meses, garantindo à senhora e ao bebê da senhora que seja amamentado por esse período. O quadro Meus Direitos foi criado para aproximar você, que é trabalhador como eu, de assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e que muitas vezes não temos a quem recorrer. Então, fique ligado, o nosso próximo tema será correção salarial. Até lá! De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, não deve haver nenhum tipo de discriminação entre trabalhadores. As normas precisam ser aplicadas de forma igualitária, inclusive para as pessoas com deficiência. E quando isso acontece, esses trabalhadores surpreendem a todos. Seite tem 26 anos. Quando criança, teve câncer no cérebro. Aos 5 anos, perdeu a visão dos 2 olhos e a audição do ouvido direito. Mesmo com essas limitações, ele segue seu caminho. Com ele não tem tempo ruim. E
E quando não tem ninguém para acompanhar o rapaz, ele vai sozinho mesmo. Quer dizer, sozinho não, leva a parceira quase que inseparável, a bengala. Ela é prática. Quando não está sendo utilizada, fica pequena e pode ser guardada facilmente em qualquer lugar. Mas quando está pronta para o serviço, auxilia Seiti em todos os cantos que ele anda. Meus olhos, é como ele gosta de chamar a bengala. O rapaz trabalha nesta universidade em Taguatinga, que fica a 24 quilômetros do centro de Brasília. É assim, auxiliar administrativo, trabalha de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, no serviço de orientação inclusiva. Ele veio para cá em 2013, logo após se formar em serviço social. Por aqui, o trabalho é ajudar outras pessoas, principalmente aquelas que possuem deficiência, a concluir o ensino superior com mais facilidade. Para ajudar tantos alunos, o rapaz precisa do instrumento de trabalho. Neste caso, é o computador. Este que ele usa é diferente, próprio para deficientes visuais e específico para auxiliar os trabalhos. Todo o material que chega para a gente em texto, em arquivo em PDF, ou então o próprio apostila, livro, que são materiais impressos, a gente tem que converter para o Word, para os leitores de tela, que são esses programas que a gente utiliza, né, nos computadores, fazer a leitura. Mas ele só faz se tiver em Word. Então, a gente tem que tirar a maioria dos textos. Se é para cegos, por exemplo, a gente tem que tirar de colunas, a gente tem que fazer descrição de imagens, descrição de tabelas, gráficos. Né? Se for para baixa visão, a gente tem que ampliar de acordo com o tamanho das letras que eles passam para a gente. Que são imagens que a gente tem que descrever, mas descrever o que a pessoa que enxerga ela está vendo, e não o que ela está imaginando. Mas não para por aí. O local precisou ser adaptado, tanto para o funcionário quanto para os estudantes. A gente tem um cuidado bem maior aqui, né, dentro do nosso local de trabalho, porque é um serviço voltado para as pessoas com deficiência. Então, assim, é um lugar que a gente recebe, né, as pessoas que podem estar vindo com cadeira de rodas, então precisa de um espaço principalmente mais adaptado. Stephanie é professora e também possui uma deficiência. No caso dela, nasceu com uma lesão medular. A vida nunca foi fácil para a mulher e, acreditem, na vida adulta foi negado o trabalho por causa da limitação em se movimentar. A gente não está contratando deficiente agora não. Vocês contratam pela deficiência ou pela minha capacidade intelectual? O acesso ao mercado de trabalho com pessoas com deficiência, como Seiti e Stephanie, é assegurado por leis trabalhistas. Uma delas é a Lei de número 7.853, de 1989, que garante o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência. Basicamente, nós temos a Constituição Federal, que trata dos direitos fundamentais e aí da questão da contratação de empregados com deficiência e empregados sem deficiência. Mas aí eu tenho outras leis que vão tratar de aspectos específicos, tais como a questão da previdência, afastamentos, etc. E mais, se um deficiente for demitido, o outro funcionário a ocupar a vaga precisa também possuir algum tipo de deficiência. A Lei 8.213 de 1991, a chamada Lei de Cotas, é um importante instrumento de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. No artigo 93, está determinado: a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de 2% a 5% dos cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência. Funciona desta forma: até 200 funcionários, 2% precisam ser de pessoas com deficiência. De 201 a 500, 3%. No caso de 501 a 1.000 funcionários, a empresa deve preencher o quadro de trabalhadores com 4%. Acima de 1.000, são 5% de trabalhadores deficientes. É importante por vários aspectos. Primeiro, pelo aspecto pessoal, do deficiente se sentir valorizado, se sentir importante, se sentir participando do processo de desenvolvimento do país. E segundo, se a deficiência dele não impede que ele realize determinada atividade, isso é bom para a própria empresa também. Tá? Então, se eu tenho alguém que é deficiente problemas de locomoção, por exemplo, nada impede que ele seja telefonista, atendente, exerça alguma outra função laboral na empresa. Mas não é só isso. A subprocuradora-geral acrescenta: a questão da acessibilidade é importante em qualquer lugar, seja ela no trabalho ou não.
Então, a acessibilidade acaba se tornando o ponto principal nessa relação da pessoa com o ambiente. Não importa se é um ambiente de trabalho, se é uma praça pública, se é um cinema ou uma escola, né? O fato é que todos os elementos de acessibilidade têm que estar presentes para que a pessoa com deficiência possa se sentir incluída. No próximo bloco, vamos falar sobre as leis específicas para a categoria Mães Sociais. Mãe Social. Só pelo nome dá para perceber que é algo bom. As mulheres que são contratadas para o ofício têm regime especial, com direitos trabalhistas e previdenciários garantidos. Vamos entender como essas leis funcionam. Yara, você é mãe de 4 filhos e decidiu ser mãe social. Hoje tem mais 8 para cuidar. Sim. Como é que foi essa decisão? Ai, foi aquela coisa assim, eu vou, não vou, porque a gente fica com medo. São vidas que você está lidando, né? São crianças. Mas por isso mesmo, por ser crianças e dependerem de amor, de carinho e também de você ter limite com eles, por isso que eu decidi vir. Eu cheguei aqui com muita vontade de trabalhar, né? A necessidade, vim por necessidade, mas eu cheguei aqui e já apaixonei. A primeira semana eu apaixonei. Casa Ismael, Distrito Federal. Acolhe e assiste os menores em situação de vulnerabilidade social. São quase 70 crianças e adolescentes. Todos trazem um passado delicado que os afastaram dos pais biológicos, seja de forma provisória ou definitiva. O certo é que agora estão sob os cuidados de uma mãe social. A instituição conta com 9 casas-lares como esta. São casinhas mesmo, com 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. É aqui que as mães sociais passam a maior parte do tempo. E uma delas, olha só, é a Sebastiana. Tem também a Yara e outras 18 na instituição que utilizam como principal instrumento de trabalho as particularidades que só a maternidade oferece. A mãe social, ela é contratada para lidar diretamente com os acolhidos, com as crianças e com os adolescentes. Ela é a responsável direta por eles. Então ela é responsável pelo lidar diário, pelas rotinas diárias de cada criança e de cada adolescente, pela rotina da casa-lar. Então a mãe social, pensando numa rotina de uma casa, a mãe é que acorda cedo, é que chama as crianças para tomar banho, para se arrumar, para tomar café e tudo isso. Então a mãe social tem essa mesma atividade. A mãe social participa das reuniões de escola de pais, a mãe social participa, leva os adolescentes e as crianças às consultas médicas, também leva para os passeios, também leva para quando tem alguma outro tipo de reunião. Então, a mãe social, ela é responsável dentro da casa-lar mesmo, né? Sobre as crianças, sobre os adolescentes, e esse é o papel que ela precisa desempenhar. Mas esse papel, ele é complexo também, porque a mãe social, por vezes, em muitos momentos, ela precisa ali ser firme frente à autoridade dela, com autoridade diante dos meninos. Por quê? Porque são muitas crianças e são muitos adolescentes. As orientações técnicas para serviço de acolhimento, ela relata que em cada casa-lar deve-se ter até 10 crianças e adolescentes. Assim como outras ocupações, a mãe social tem legislação específica. É a Lei 7.644 de 1987. A norma lista, por exemplo, no artigo 4º, as atribuições. Oferecer condições próprias de uma família, administrar o lar, organizar as tarefas, dedicar-se exclusivamente às crianças e adolescentes. Ela foi criada com o intuito de fornecer às crianças, aos menores, que já se encontravam em situação de risco, em razão da extrema pobreza, morte dos pais muitas vezes, crianças que não tinham auxílio de um maior para que cuidasse, para que essa criança pudesse crescer num ambiente muito próximo ao ambiente familiar, tivesse de fato uma mãe que desse a ela conhecimentos necessários e responsabilidade para a vida. Por isso o nome Mãe Social. Glênia explica o passo a passo da contratação. A primeira etapa é o anúncio. Em seguida, o processo seletivo inclui um olhar cuidadoso para analisar candidata por candidata.
Então, a lei da mãe social, ela já tem alguns critérios e algumas exigências que nós precisamos cumprir, mas nós também avaliamos e durante esse processo nós refletimos e vemos junto com o grupo, com essas candidatas que vêm, quem tem o perfil que se adequa ao trabalho de mãe social. Dentre esses requisitos, é importante listar o ensino fundamental, a mãe precisa ter ensino fundamental, ela precisa ter um mínimo de 25 anos, deve possuir idoneidade moral, deve ser avaliada por psicólogos para que se veja se ela realmente possui condições de exercer essa função. E o principal é que ela passe também por um treinamento. Essas entidades que contratam, elas precisam também ministrar um treinamento mínimo de 60 dias, em que a mãe social é denominada estagiária, e lá ela vai aprender as diversas atribuições que vai ter para poder cuidar não só das crianças, mas também para poder administrar a casa-lar. Sebastiana arruma, limpa, alimenta. O carinho é espontâneo. Os gestos simbolizam muito obrigado por se preocupar comigo. Na verdade, conosco. A mãe biológica de uma universitária supre as carências físicas e afetivas de 7 meninos e meninas. A família divide espaço, tarefas, dificuldades e emoções. Qual que é a maior dificuldade para uma mãe social, quem está ali dentro? Na verdade, a nossa maior dificuldade é lidar com os meninos sem que eles percebam que a gente está monitorando, cuidando, porque ninguém gosta de saber que tem alguém ali falando que você pode ou que você não pode fazer, né? Então a gente tem que procurar falar isso de uma maneira que eles não interpretem, que é isso que nós estamos pedindo para que eles façam. Papel de mãe exige jornada de mãe. Como eu costumo dizer, não existe mãe que não trabalhe 24 horas por dia. Como se trata de uma relação de trabalho, está tudo lá especificado na lei. Esse contrato é especial, é um contrato diferenciado. Essa mãe, por exemplo, ela não tem uma jornada de trabalho delimitada como outros profissionais têm. Ela trabalha período integral, acorda e dorme trabalhando. Ela se dedica ao lar, né, a casa-lar onde as crianças ficam, ela se dedica de forma integral, como a mãe se dedica de forma integral à própria casa. Ao lado delas, o carinho e o suporte são garantidos. As mães sociais caminham juntas, até que as histórias ganhem um desfecho. Não se sabe quando. É certo que uns retornem aos lares que um dia foram obrigados a deixar. Outros devem ganhar uma nova família. Tem ainda aqueles que não passam nem por uma nem por outra situação. São vítimas da seleção social injusta e ficam esquecidos. Mas, ao atingirem a maioridade, precisam seguir sozinhos. A verdade é que todos não são. Eles apenas estão na condição de filhos e um dia dirão adeus. Tem algum que foi embora que você lembra com saudade, Sebastião? Ai, todos. Foram 7 embora já, é muita saudade, eu sinto muita saudade mesmo, muita falta. O que você lembra deles assim? Eu lembro do carinho deles com a gente, tinha alguns que deitava e fazia brincadeira, me chamava de mãe, então é muito forte assim, a emoção quando eles vão e o tempo vai passando, a gente vai sentindo saudades. Eu sinto muita saudade dos meus filhos, eu posso dizer. Mas a gente sabe que é o melhor para eles, né? É estar lá porque lá eles têm um vínculo de uma pessoa só para eles. Não é como aqui que nós temos que dividir a atenção com 8. Ai, que lindo. Parabéns, Sebastiana, pelo trabalho. Viu? Obrigada. Mais uma edição terminando, mas antes eu lembro que a sua sugestão de reportagem é sempre muito bem-vinda. O nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. As informações sobre o Ministério Público do Trabalho também não param por aqui. Acesse o nosso site www.npt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Uma ótima semana para você e até a próxima!